A Oficina Social de Teatro apresenta Caleidoscópio. Texto, Kátia Valério, Alessandra Pedroso, e a adaptação por Márcio Carvalho do texto O Olhar do Intruso, de Rubens Figueiredo. A direção, José Geraldo Demésio. No elenco, Alessandra Pedroso, Kátia Valério e Márcio Carvalho. No violino, Joseph Hamilton. Na iluminação, Silvio Moura. Assistente de produção, Juliane Pontes. Produção audiovisual, Aluminésia. Foto, Yuri Pinheiro. Nós, infelizmente, hoje estamos aqui no teatro com um probleminha no ar-condicionado, pedimos desculpas, estamos somente com a ventilação. Pedimos a todos, por favor, que desliguem seus celulares ou então coloquem no modo vibratório e, se forem fotografar, por favor, fotografem sem uso de flash. Muito obrigado, um excelente espetáculo para vocês. Murmura, ela sopra aos nossos ouvidos com a delicadeza do imperceptível. Mas na quietude, a alma canta. Ela é eloquente porque é livre, é inabalável porque é genuína e é cristalina porque é ungida pelas bênçãos do universo. Hoje nós daremos voz às nossas almas. Hoje vamos contar histórias que brotaram do silêncio de nossas mentes e jorraram em nossas vivências teatrais. Hoje vocês irão conhecer pequenos cristais do caleidoscópio de quem nós realmente somos. Sobre Romeu e Julieta, até que faz algum sentido. Os dois são ícones de amor perfeito. Ícones de um amor eterno. Um modelo de um amor eterno. Mas isso porque morreram e não puderam viver as loucas adversidades dos relacionamentos de hoje em dia. Caso contrário, seria bem diferente. Romeu teria ficado com a Marcela e Julieta com o Ricardão. Ou será que Romeu teria ficado com o Ricardão e Julieta com a Marcela? Quem sabe? Talvez. Romeu nunca disse que era doido por Julieta e depois disso sumiu por semanas. Julieta nunca cortou 2 dedos do cabelo e depois ela teve uma crise surtada porque ele nem notou a diferença. Romeu nunca disse que só queria sexo ao invés de um relacionamento sério. Ah, sim! Ela deve ter confundido as coisas. Pode ser. Nem Julieta, grávida, no dia do seu aniversário, no domingo, com o almoço pronto, ficou estressada esperando o Romeu chegar do futebol bêbado, às 6 horas da tarde, sendo que ele saiu de manhã de casa. Por essas e por outras razões, que eu acho que eles morreram se amando. A
amor, amar. Sabe o que é mais incrível hoje, eu vejo, nessa maturidade? Que quando nós amamos aos 50, não nos preocupamos com absolutamente nada. A gente, nem com os tais padrões que a sociedade nos impõe. Talvez, pela sabedoria, que nós vemos um fim não tão longe assim. A gente sabe e escolhe o que nos faz bem. E não toleramos mais o que não funciona. Claro que quando nós amamos, ou quando o amor chega, daí é sem melindres, até o eu te amo é diferente. Acho que é o que trazemos juntos de nós mesmos. É a bagagem de décadas de vivências de vida. Sim, um autoconhecimento mais apurado, mesmo por algumas vezes vindos de alguma dor. Nossa! Sim, que coisa estranha. Eu me lembrei de uma amiga. Nossa. Na época ela tinha uns 6 anos a mais do que eu tenho agora. Ela vivia uma vida há mais de 20 anos relativamente feliz. Mas que ela se viu presa, sufocada, triste. Sim, por um amor que antes a fazia sentir borboletas na barriga. Depois viraram gastrite. Daí, ela viu que era melhor ir embora, partir. Sem medo, sem vínculo, sem nada. Ela foi embora. Sim, é o poder dos recomeços. Por que não acreditar em nossas forças? Assim como ela buscou uma nova vida, apostou. Cada um de nós, eu mesma, posso viver uma nova experiência, uma nova perspectiva, um novo rumo. Uma das certezas é que as mudanças acontecem a todo tempo. O tempo, ele pode ser curto para quem não tem muito tempo e se a vida estiver por um fio. Sim. Mas esse tempo ele será necessário e importante para aceitar cada processo que leva. E eu tenho certeza que um dia, esse mesmo tempo, vai se encarregar de nos unirmos de novo. Com o tempo, as coisas mais chatas e bobas não têm tanta propriedade mais em nossa vida. O foco, ele se mantém em coisas boas, o que nos traz leveza para a alma. Assim, sem perder tempo. Tempo é calma, ou nem tanto. Tanta espera. Sim, dá tempo. Eu não sou inimiga desse tempo, não. Eu estou fazendo pazes comigo mesma, com meu corpo. Tempo, ele faz marcas, sendo signos de coisas boas, de mudanças boas,
de um movimento da vida, de uma evolução interior. Mas com respeito a esse tempo. De me encontrar, de me conhecer, de me respeitar. O resto, deixa o tempo leva embora. Ainda bem que esse tempo existe. Gengiva inflamada? Você tem certeza? Olha, você comeu pipoca. Às vezes a casquinha da pipoca entra entre o dente e a gengiva, fica ali e inflama. O dentista falou que é o siso, antibiótico. Bom, pelo menos então toma um protetor pra flora, tá? Mãe é bicho chato, rabugento, tem língua de cobra, visão de previsão, para controlar, para proteger, para prevenir. Ah, saiu uma casquinha de pipoca da gengiva? Ah, isso mesmo, desinflama na hora, para de doer, desincha. Ah, nem precisou, né? Que bom. Às vezes dentista não vê, mas mãe vê. Mãe é bicho furioso, obcecado, vida de escudo, corpo de lança, para atacar, para morrer, para matar. Olha, eu entendo que você fez tudo o que você podia, mas eu ainda não fiz. Eu sou uma mãe e minha filha tá lá em casa com o pé quebrado, precisando de auxílio médico. Eu vou ficar aqui até o plano de saúde liberar o atendimento dela. Não adianta, daqui eu não saio. Mãe é bicho dolorido, atormentado, com as costas largas, mãos fartas, para suprir, para bastar, para não falhar. Eu acho que quando a gente sai da mesa de parto, a gente já sai com um chicote na mão. Ao primeiro deslize, ó, tchá, tchá, tchá. E você acha que esse chicote ele vai sumir com o tempo? Ele vai ficando cada vez mais grosso. Mãe é bicho enternecido, meloso, com olhos de lágrimas, braços compridos, para aceitar, acolher, acalentar. Filha, não fica assim. Vai passar. É só uma fase. Você está começando, sabe? Está desbravando caminhos. É assim mesmo. Não se cobre tanto. Deixa. A gente resolve. Sabe a síndrome do ninho vazio? Estado psicológico que muitos pais, mas principalmente mães, apresentam quando os filhos saem de casa. Mesmo sabendo que em muitos casos será a melhor liberdade de crescimento para eles. Dói. Como dói. 3? Olha, a gente combinou 3 meses. 1 ano não dá. 1 ano é muito tempo. Tá, eu sei que o curso é bom, mas 1 ano é muito tempo, é tempo demais. Ela foi. Já faz quase 5 anos. Se eu quero que ela volte, eu quero muito.
Mas também não quero de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu quero muito ela do meu lado, mas eu sei que lá ela é mais feliz. Mãe é bicho alado. Deixa vir. Deixa partir. Para não esmorecer. Para que cresça. Para que floresça. Para que não precise voltar mais. Para que cresça. Para que floresça. Para que não precise voltar mais. Não lembro quando foi a primeira vez, mas aqui e ali eu comecei a ouvir comentários. São Paulo é a cidade que interessa. São Paulo é onde as coisas acontecem. O futuro fugiu para lá. Afirmações que pareciam revelar a verdade mais simples, não há como negar, hoje parecem soar a voz de um oráculo. Eu poderia ter continuado onde estava, transitando entre a mesmice e o tédio. O futuro para mim poderia ainda estar dormindo, distante. Se naquela noite, ainda na minha cidade natal, eu não tivesse ido ao teatro. 3 atores representavam vários papéis, e a história da peça até parecia que não importava muito. O espetáculo consistia mais na velocidade e na perfeição das metamorfoses daqueles artistas. Em poucos instantes, eles mudavam de roupa, de peruca, de maquiagem, encarnavam outra voz, outra personalidade, e tudo com um vigor que só podia mesmo vir do teatro. Mas, no final da peça, aconteceu. Quando as pessoas se levantaram, algumas fileiras à minha frente, eu entrevi, no intervalo entre cabeças, a figura de um homem parecido com alguém que eu conhecia. Não sei se era a dança de tantos rostos ao meu redor, mas o efeito era de muitas fisionomias que se aglomeravam no ar transparente. Olhando para aquele homem, até esqueci de andar, eu estava atrapalhando o caminho, e as pessoas atrás de mim me repreenderam com resmungos. Desculpa, senhora, por favor. Enfim, tentei me livrar daquela perplexidade e o máximo que consegui foi ficar observando aquele homem da maneira mais discreta que eu podia. Mas a minha curiosidade me levou a olhar detidamente. Então eu vi um homem igual a mim mesmo, apenas um pouco mais novo. Sacudido por uma espécie de insulto, experimentei o temor de estar sendo sorrateiramente substituído. As fileiras andavam depressa no sentido da saída e eu logo perdi aquele homem de vista. Enfim, a partir daí, eu comecei a ser procurado por amigos que diziam ter me visto em determinados lugares, onde eu não conhecia, lugares que eu não conhecia, onde eu nunca fora, fazendo coisas que eu não poderia estar fazendo, porque eu estava em outros lugares fazendo outras coisas no mesmo momento. Nas primeiras vezes eu simplesmente negava, não, claro que não era eu. Depois, diante da insistência e da convicção das pessoas,
Aquilo foi ficando cansativo, ficar me justificando. Então passei a ouvir em silêncio. Mas acontece que com o tempo eu passei a acreditar que era eu mesmo que estava naqueles lugares fazendo aquelas coisas que as pessoas atribuíam a mim. O engraçado é que essas experiências não vieram só de amigos. Um dia, no centro da cidade, um senhor completamente estranho para mim veio na minha direção, me cumprimentou com familiaridade, com uma gentileza íntima até, e eu, com medo de parecer mal educado, obviamente, retribuí ao cumprimento. E ele ainda me pediu desculpas pela demora na devolução do LP do Caetano Veloso que eu havia emprestado. Dias depois, eu vim andando distraído pela cidade, quando, de repente, uma moça que eu mal pude reconhecer veio afobada, me dirigindo palavras apressadas, falou o nome de uma outra pessoa estranha, como se fosse um amigo comum, disse que tínhamos que tomar um café para falar um pouco melhor da situação, pediu desculpas pela pressa, se despediu e foi embora. E coisas assim se repetiram em outros eventos por algum tempo. Acontece que aquelas atividades que as pessoas atribuíram a mim, atribuíam os amigos e os desconhecidos, foram se tornando realmente familiares. As pessoas que eles mencionavam, até então incógnitas, passaram a se tornar íntimas, com seus nomes, suas emoções, seus sentimentos. Eu ia sentindo o meu passado se expandir num elenco de pessoas, de afetos, de narrativas, ao mesmo tempo que o meu presente também se expandia, e tudo com um gosto tão bom de conquista. A minha vida passava a abraçar outras vidas, e com isso eu me sentia ainda mais vivo. Eu podia ficar naquela sensação de expansão a vida inteira. Mas a partir de uma manhã, isso não seria mais possível. Eu fui acordado por um telefonema. A voz do outro lado disse que determinada pessoa havia falecido. Ela citou o nome, que eu não reconheci, e também nem me dei o trabalho de anotar, mas eu anotei o local e horário do funeral. Cheguei meio em cima da hora, até um pouco atrasado, enfim. Estranhei que ninguém ali veio me cumprimentar. Raciocinei, talvez, não quisessem perturbar aquela cerimônia. Uma música de violino descia gelada pela parede. Segundos antes de fechar o caixão, eu creio ter reconhecido as feições do defunto. Claro, foi muito rápido, mas com certeza era aquele homem que eu vira há não sei mais quanto tempo atrás no teatro. Um homem igual a mim. A tampa foi fechada. O caixão deslizou por uma esteira na direção de uma porta, até desaparecer no crematório.
a partir dali, as coisas mudaram novamente. Por exemplo, eu fui numa lanchonete que eu costumava ir, dia sim, dia não praticamente, pedi um café pro garçom, na esperança de trocar meio minuto de conversa com ele sobre o tempo, sobre o trânsito, que fosse. E ele me tratou como um completo estranho, ele virou um rosto para mim. Isso aconteceu com um jornaleiro, aconteceu com um engraxate, com a policial da praça. A rigor, aqui e ali, eu comecei a encontrar motivos para achar que as pessoas estavam me passando a ver como alguém inoportuno. Lugares onde eu esperava ser tratado como um irmão, as pessoas me rechaçavam com frieza e com a hostilidade que só se descarrega sobre um inimigo. Ambientes que eram perfeitamente familiares para mim, eu passei a ser tratado com indiferença, como se fosse alguém indesejável. Quer saber? Foi aí que eu tomei a decisão. Deixei tudo para trás e me mudei para São Paulo, a cidade que eu ouvia sempre falar com tanta simpatia como a cidade do futuro. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João é que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de suas mãos. Eu nada entendi, mas tentei me refazer da forma como podia, o mais rápido que eu podia. Tentei reconstruir minha vida e ter de volta um relacionamento humano que me justificasse. Foi difícil no começo, recomeçar ali do zero, mas pelo menos em Sampa eu não era visto como um intruso. Mas ali eu só ia levando a vida, levando a vida, levando a vida. Até que um dia, numa barbearia, eu entendi o que era o futuro e por que ele estava naquela cidade. O barbeiro terminava de raspar o meu cabelo e tirou o pano branco dos meus ombros. Eu me levantei, enquanto me contemplava no espelho, reparei com cantos dos olhos o reflexo de um homem com umas 3 cadeiras à minha esquerda. Parecia estar me fitando, parecia angustiado. E deu a entender que já estava nesse processo já há algum tempo. Achei muito estranho. Mas num instinto eu desviei meu olhar, fingi que não estava vendo, creio tê-lo feito acreditar que realmente não estava. Mas o espelho permitia olhares diagonais. E quando eu dei por mim, eu vi que aquele homem era exatamente igual a mim, apenas um pouco mais velho. Eu saí da barbearia, fui para a rua, passei a correr, exultante, cada vez mais confiante, como se quisesse alcançar São Paulo toda no mesmo instante. O olhar perplexo daquele homem na barbearia foi para mim o cartão de boas-vindas e também um aviso de despedida. Aquele era o meu futuro. Eu já posso sentir o calor das chamas do crematório sobre o meu corpo, estalando. Mas até que chegue a minha vez, aquele homem
ainda vai ouvir falar muito de mim. A memória. A memória tem seus caprichos. Sabe que por conta de uma aula de teatro, onde a gente falou de declamação, saltou na minha frente uma cena. Uma cena cheia de naftalina e teia de aranha, que foi se clareando aos poucos. É difícil dizer quais lacunas dessa cena foram preenchidas pela minha imaginação. Não tem como saber. O certo é que eu passei a ser assaltada por flashes de uma festa de família. O peculiar é a antiguidade dessa memória. Eu devia ter uns 6 anos, talvez menos. Evento formal, bem formal. Me passeiam dourados, prata, tilitar de talheres. Na altura do meu olhar, eu não vejo rostos. No filme que passa para mim, eu vejo só pernas. Pernas, talvez com troncos até o abdômen aqui assim. Passam por mim, meias de seda, pernas de calça masculinas. E a renda? A renda cinza-prata do vestido da minha avó. Não tinha outra criança, não me lembro. Mas no meio daquele burburinho cor de sépia, a minha mãe me chama. Catinha, senta aqui. Senta aqui, Violeta vai declamar. Violeta declama muito bem. Eu posso colocar você numa aula de declamação se você quiser. Muitas meninas aprendem. Eles ensinam a técnica. Você estuda e aprende. Tia Violeta era uma mulher de exuberante beleza portenha. Cara quadrada, cabelos fartos e ares de grande dama. Mas o que será que ela vai fazer? No meio do salão, no meio da festa, ela vai dizer versinho? Batatinha, quando nasce, isso vai ser um vexame. Foi quando, de repente, aquela mulher se agigantou no meio do salão. Eu me lembro muito bem. Como é que uma pessoa podia se acender assim? Os pés dela em sapatos pretos, de salto alto, fino, fincado firme no chão. O corpo, ela era alta, o corpo um pouco arqueado para frente, pleno, preenchido de uma verdade que não cabia muito bem naquele salão. Nossa, os olhos dela, às vezes brotavam lágrimas, escorriam lágrimas daqueles olhos negros enormes que ela tinha. Essa mulher era completamente diferente, não tinha nada a ver com a tia que eu conhecia. De onde vinha aquilo isso? Onde é que estava tudo isso? A voz dela tinha uma força, um ressentimento, uma dor que se espalhava em todo o salão.
o prisioneiro. Como ousas partir? Sem fechar as contas, sem arrumar as malas, sem ponto final. Vais embora sem arrumar a cama, deixando a comida sobre a mesa e as feridas abertas? Partes, deixando seu hálito em minha boca e meus passos presos aos teus pés. Como queres partir, me deixando aqui, inerte, sem vida, sem saída, jogada no chão? Aquela foi uma cena de uma beleza lacrimejante que não poderia ser compreendida, apenas sentida. E eu, muitos aplausos, mas eu não. Eu fiquei ali, quietinha, engolindo o choro, tentando compreender o que significava aquilo tudo. Aquela emoção tão grande que precisava ter vazão nas minhas lágrimas. Eu tenho voltado a esse salão ultimamente e tô lá ainda, agora, percebendo como esse momento ressoou em mim, me tocando de um modo tão delicado e tão profundo, que só agora, quase meio século depois, eu começo a perceber. Eu acho que dentro da gente, dentro da alma da gente, tem uma caixinha de porcelana delicada, preciosa, onde a gente guarda nossos talentos. E se a gente não os usa, a gente acaba se esquecendo deles por completo. Mas eles não morrem, eles ficam ali, latentes, vibrando, cutucando a gente de vez em quando, esperando que a gente tenha coragem e se lembre. Eu começo a perceber por que essa cena me emociona tanto. Eu vejo que tia Violeta fez luzir uma centelha que ficou guardada nessa caixinha por muito tempo e que só agora eu tenho a sorte e o privilégio de me deixar incendiar nela e mostrar aqui para vocês. As nossas lembranças. Nossas vivências. Nosso olhar sobre a vida. Aqui fomos criança, Mulher, Em carne viva. perdemos a calma, o medo, A vergonha. nos despimos nos descobrimos Nos reinventamos. para fazer reverberar a nossa voz. para dizer o indizível. O sopro da vida em nós. Obrigado pela presença de vocês. Eu queria um aplauso individual aqui, Alessandra Pedroso. Kátia Valério. Márcio Carvalho. Joseph Hamilton. A gente vai ficar aqui 10 minutinhos batendo um papinho rapidinho sobre o processo de trabalho. Se vocês quiserem permanecer conosco, serão muito bem-vindos. É só voltar a sentar rapidinho aí para a gente trocar uma ideia. E a gente quer agradecer lá atrás ao Silvio Moura. Muito obrigado. Galera da Luminé.
Késia, Yuri, que está aqui em algum lugar. Maravilha. Hoje nós estamos finalizando a nossa mostra do primeiro semestre e agora no final de julho a gente já começa a mostra do segundo semestre. Então foi muito legal a gente ter tido a acolhida do equipamento cultural Teatro Popular nesse período de tempo. A gente está de mudança, vamos para um outro equipamento cultural. Em breve vocês serão informados a respeito. Vamos sentar rapidinho para bater um papinho? Vamos? Eu fico em qualquer lugar aqui, essa cadeira aqui com a... Tia. Meio silêncio. E aí, o que vocês acharam? Top. É? Muito legal. O que vocês entenderam? Entenderam alguma coisa? Entenderam, né? Sim. A gente estava falando sobre o que, especificamente? Vivências. Vivências. Sobre o que mais, Kátia? O tempo que passa e as nossas lembranças, né? O que importa, né? A Alessandra teve alguma... Não falou isso mesmo. As vivências da gente, tudo que a gente passa, não se importar tanto com o tempo, que tudo se resolve. É mais isso mesmo, é o tempo. Massa. É tudo isso, e o que foi interessante é que quando nos foi proposto esse trabalho, né, de reunir os nossos monólogos, né, ninguém combinou tema. Não. Né? Quando a gente foi no primeiro ensaio, eu falei, caramba! Sem querer, a gente né, apresentou cada um. De uma certa forma, os temas se tocaram, assim. Então isso foi muito interessante. Pena que tinha uma quarta colega, a Aninha, que o tema dela também encaixava assim perfeitamente. Era até, acho que de todos os temas era o mais pessoal, mas infelizmente ela não pôde participar por conta da Covid. E foi meio que mágico, assim, né? E enfim, fiquei muito comovido com o tema que vocês apresentaram, especialmente a relação de mãe e filha. Elas não podiam trocar, né, diretamente, né, porque na verdade eram 2 monólogos simultâneos, né, não era um drama, né, mas foi comovente, assim. O pessoal dali deve ter se identificado um pouco com as histórias que ela contou, né? As duas fizeram para mim. Ah, é? Eu cheguei e falei, meu Deus, isso é para mim. Foi maravilhoso. Parabéns. Vocês são artistas. Tocam o coração. E a arte salva. É um momento muito delicado que a gente estava fazendo essa oficina. É uma oficina que eu realizo 2 vezes ao ano. Essa já é a 4ª edição dela, é uma oficina de monólogos, né? E aí a gente conversa no decorrer da história sobre todo o processo de criação cênico ligado à cena individual, né? A gente vem desde lá de trás, Grécia, lá do tempo das cavernas, até os tempos atuais. A gente vai traçando uma linha do tempo e falando um pouquinho de como essa cena especificamente se dá. E aí eles se ofereceram a essa possibilidade, e quando veio a ideia do que cada um iria ofertar enquanto elemento para a cena, essa coincidência foi muito interessante. E eu fiquei refletindo na época que eu acho que foi muito pautada no momento que a gente está vivendo, tudo que aconteceu e ainda acontece com a gente por conta desses processos todos vividos nesses últimos tempos, né? E naturalmente eu acho que é um pouco de cada um de nós que aqui se representa, porque essa angústia, essa necessidade de abrir a caixinha, né? E rever o passado e trazer as memórias à tona e poder discutir um pouco de peito mais aberto consigo mesmo, né? Sobre esses elementos, sobre essas situações, eu acho que nos legitima. Então, quando eu vi que a semelhança temática, a questão das vivências, como você colocou, falei, puxa, não sou só eu que estou passando por isso, não. Eu acho que tem muita gente passando pela mesma questão, de trazer à tona o seu passado, as suas memórias e se pautar nisso para ver quem você é agora, né? Como é que a gente está diante de tudo isso que está acontecendo. E a amarração foi leve. Nas últimas semanas surgiu o desejo do violino como uma resposta a cadenciar essa lembrança, né? Fazer chorar, fazer realmente a gente se emocionar, né? Porque a gente se esconde muito por detrás de uma verdade. Eu estava ali no cantinho, estava chorando, porque é muito forte, né? Tudo que a gente passou, perdas que a gente teve,
E não tem como a gente virar as costas para isso mais, né? A vida está pedindo da gente presença, está pedindo da gente atuação, está pedindo da gente comportamento, atitude, né? Diante dos fatos, das barbáries que estão se dando em todos os campos, político, econômico, social. Um país que parece que se desmantela diante dos nossos olhos e a arte e a cultura vai se deteriorando e a gente não pode deixar, e a gente não pode permitir. Então, cada dia de ensaio era um levante, era uma resistência, e vocês 4 foram incríveis. Quer dizer, a Aninha não está aqui, a alma de Aninha está aqui, né? Ela está em casa, deve estar lá, né? Só ela sabe, mas a gente vai continuar com esse trabalho, é uma questão de honra, a gente quer fazer temporada com ele. É pouca gente, facilita, vamos passear, vamos curtir, e aí a Aninha vai estar conosco. Queria ouvir mais vocês um pouquinho, o que vocês acharam. Perguntar alguma Eugênia, coisa. se vocês querem fazer alguma pergunta. Eu ia dizer que desencadeou um processo de identificação com o público muito interessante. Por isso nós choramos também, porque nós acabamos nos identificando, né, com várias dessas vivências, não é? Por mais que às vezes a gente conhece até alguns personagens, né, mas às vezes a gente não conhece, e mesmo não conhecendo, eles representaram tão bem, parabéns, que tocaram, fizeram com que esse processo se desencadeasse de identificação. Eu achei muito interessante também, porque nessas vivências vocês mostraram como elas podem levar ao teatro, não é? E foi uma das conclusões, né? Eu achei muito bonito isso. O violino foi fundamental, né, para tocar e desenvolver essa emoção. A gente discutia muito esse espaço, né? Essa linha tênue que há entre esse monólogo interior, que é projetar para dentro de si, trazer à tona essas memórias e ao mesmo tempo ficar ali latente nesse espaço individual, mesmo diante de uma galera, né? De uma plateia, você conduzir um lugar mais íntimo. Como é que a gente se expõe e ao mesmo tempo se mantém fechados na nossa intimidade, né? Isso normalmente acontece quando a gente está sozinho, quando a gente está tomando banho, quando a gente está no nosso quarto. E é tão estranho e diferente, né? Poder traçar esse lugar de ir para dentro de si próprio, falar consigo mesmo, tendo vocês diante, como testemunhas dessa cumplicidade, né? E ao mesmo tempo esse monólogo exterior tão bem traçado de olhar nos olhos de vocês e poder quebrar a tal da quarta parede tão em vigor ainda dentro da cena teatral e tão menos necessária na atualidade, né? Porque esse rompimento se faz essencial. Todos somos atores sociais, então a gente precisa dar a cara a tapa. E eu achei lindo os momentos em que vocês projetaram para eles e fiquei me perguntando, caramba, como é que seria comigo, né? Porque olhar nos olhos e perceber a presença é algo muito potente, né? É algo muito forte. E vocês fizeram muito bem que foi o nosso desafio, né? O monólogo interior e traçá-lo junto com o monólogo exterior. Mas eu acho que a maestria sua de trazer a gente para aqui deu essa intimidade. Viu? É porque às vezes a gente fala de tanta coisa, né, Eugênia, nos processos. Eles estão pensando alto. Tão alto que a gente está vivendo. É como se a gente estivesse não ouvindo, vivendo o pensamento. Porque a atuação, ela liberou mesmo a questão da memória. Então, eles estão pensando alto. Ai, que bom. Tem um dado muito do ator que é a coisa da confiança na direção, né? E aqui a gente teve uma cumplicidade nesse lugar que foi bem interessante. Confiem mais em seus diretores e diretoras. Porque eles sabem o que estão fazendo. Não estão botando ninguém assim à disposição desnecessária. Coisa que a gente faz de teatro, de impostar, né? Não ia ficar verdadeiro. Por isso que eu acho que a questão de pensando alto foi tão sensível que a gente sentiu como pensamento. Hoje a gente conversou sobre isso aqui algumas vezes. Você está ouvindo lá, Silvio? Não estou ouvindo nada. Eu falei, mas não é para ouvir. Meu Deus, mas não é para ouvir. Quem tem que ouvir está aqui. Não é quem está lá, né? Pensando com os nossos botões, né? Como se cada um tivesse. É uma sensação e aí, de felicidade isso, envolver a plateia
pro próprio palco, né? E foi você que falou comigo, né? O que vai acontecer? Foi você? Ah, foi ele. Vocês vão fazer Quando nós somos uma dupla, a gente ia cantar agora, fazer um... As pessoas ficam assim, vai acontecer alguma coisa, não vai acontecer nada. É apenas essa aproximação tão necessária. Eu pedi esse texto. Eu vou querer saber o autor desse meu primeiro texto. Eu disse, não fiz texto. Alessandra! Ó, uma produção dolorosa, né, Alessandra? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. A chegar e falar assim, vocês vão aprontar alguma coisa com a gente. E aí aprontaram, realmente. Porque eu me vi o meu caleidoscópio. Porque eu me vi como mulher, vivendo, buscando o meu tempo, né? Eu me vi a mãe, e eu me vi a pessoa que corre atrás do futuro melhor. Cara, eu me vi em todos vocês. Foi como se vocês me pegassem, me mostrassem todas as facetas que eu venho vivendo no momento. Muito legal. Eu me senti aqui como eu se fosse cada um de vocês. É uma doideira, não tá? A gente se vê múltiplo, né? É muito louco. Eu nunca pude imaginar que isso fosse acontecer. Bem louco mesmo. Tá uma doideira. Não tem um dia que seja igual ao outro mais, né? Não tem... E ao mesmo tempo saber se apropriar disso e aproveitar isso e não sofrer disso, com isso, né? Eu queria falar um tiquinho da tia Violeta. Ah, fala dela. Porque a tia Violeta surgiu exatamente como eu contei, numa aula de teatro, que a gente falou de reclamação, e veio aquela cena, eu chorava, né, Zé? Eu chorava, eu não sabia por que eu estava chorando. Aí eu escrevi, botei para fora, mas ele terminava, mais ou menos, antes de eu falar dos talentos, antes de eu falar, era simplesmente, né, que a cena tinha me tocado. Mas eu não entendia por que eu chorava. Aí eu ia falar a cena, ensaiava e chorava. Chorava assim, Zé, eu não consigo falar essa cena, eu vou chorar o tempo todo. Aí o texto foi crescendo. E aí eu vi por que eu estava chorando. Né? Aí amarrou. Então, assim, o teatro, para mim, é uma terapia. Né? Assim, você se descobrir realmente, né? E desvendando aquilo que está dentro de você, e amarrando, e falei assim, caramba, por isso que eu choro, por isso que eu me emociono, né? Porque eu tô aqui agora. No primeiro ensaio presencial, a gente não se conhecia ainda, e eu cheguei, você estava fazendo o seu texto, e você já estava chorando. Por que ela está chorando? Gente, mas já? Como assim? Pior que a gente ficou um bom tempo no online, né? A gente viveu online aí por alguns meses, até que a gente, não tá dando mais, vamos dar um jeito, e a gente foi pro presencial, eram poucos, era seguro, e aí realmente eu lembro, você chegou, ela tava no chorando. Chorando! E eu também. O que aconteceu com ela? O que você fez? A gente quase que foi coletivo, né? Estamos chorando de emoção, porque primeiro, né, o reencontro, né, teve muito essa força do reencontro, a necessidade do ter o outro, né, que a gente ainda se empenha tanto nessa coisa individual, do eu, do ego, e aí quando a gente voltou, a gente, caramba, não tem como, e aí depois a gente ainda traçou toda uma conversa em cima desse choro, né, você perguntava várias vezes, eu choro, Zé? Eu não choro, eu falei, chora, deixa eu chorar, você ainda segurou, Segurei. Só para explicar, enquanto a gente estava online, esse contato nosso com o texto do outro ainda quase que não existia. Era mais o Zé que tinha contato com o texto de cada um, mas a gente ainda não tinha essa troca, só foi no presencial mesmo. Né? Aí por isso, aí que eu fui entender melhor o texto, aí que caiu a ficha que os textos meio que tinham uma conexão. Coisas dos deuses do teatro. Juntou formato legal. Falei, caramba, agora bota um som, né? Teve a introdução que você trouxe belamente, né? Falando da temática do caleidoscópio. E o nosso jogralzinho no final, que foi uma maneira de responder a tudo isso que a gente viveu, né? Mais alguém gostava? Você quer falar? Não, fala rápido. É o seguinte, a tia Violeta, ela me tocou muito, porque ela é todo o processo criativo, né? Toda pessoa que trabalha com arte, a gente sente isso. Então eu me vi ali com a tia Violeta, todo o processo, eu escrevo, né?
Então, eu me senti nesse processo todo. A tia Violeta me remeteu a quando eu estou comigo mesmo escrevendo. Né? Então, interessante. Está demais. E interessante ela ter trazido isso pelo estudo da declamação, né? Que é a raiz de tudo pra gente, né? De certa forma, no monólogo, né? Começa tudo nessas bases, nessas raízes que a gente tanto questiona na escola. É onde eu me dissolvo, né? Uhum. Tanto que eu tenho até um poema e no final eu boto dissolvo, né? Separado. Porque ali é o momento, né? Da gente estar com a gente, essa introspecção toda. Então, tia Violeta me marcou demais. E é tão bonito quando ela fala que ela nunca poderia imaginar a tia nesse outro lugar, que de repente ela vê o corpo dela se transforma, né? Ela se potencializa. É ali que ela tá com ela, né? Ela tá o ego vai embora, né? Isso tem que acontecer, viu, alunos, atores? Isso tem que rolar, né? Senão não desperta, não vibra pra gente, né? Tinha muita vibração vindo de vocês pra gente. E é uma vibração da crença, é uma vibração do amor, é uma vibração dessa busca pela verdade. Isso tudo, um pouquinho de cada coisa se fundiu ali e foi pra aí, assim, né? Jorrou em cima da gente. Muito louco isso, hein? Parabéns. Vocês são místicos, sei lá. É tudo bruxo. Bruxo. A gente fez umas bruxarias lá atrás antes de começar. Só para falar um pouquinho do Rubens Figueiredo, porque o meu texto foi o único texto não autoral. Eu até ia fazer, mas depois eu mudei de ideia. O Rubens Figueiredo é um professor universitário, tem 66 anos. Eu fui pesquisar, ele é considerado um dos melhores tradutores de textos em russo para português. E ele tem, além de tradução, do trabalho de tradução, ele também é escritor. E esse texto me chamou muita atenção desde o começo. Ele é originalmente mais denso, um pouco mais, enfim, rebuscado, talvez. Então, do que eu depreendi, eu tentei privilegiar a mensagem que, para mim, tocou mais, que é um cara que ele é inspirado por uma outra pessoa ou por ele mesmo. Enfim, é uma coisa que não é uma ideia que não se fecha. E então ele enxerga aquele outro homem que é igual a ele, que é mais novo, e que de uma certa forma tumultua toda a vida dele, ou não, empurra a vida dele para um determinado patamar, que ali ele já se enche preenchido, e aquele eu mais jovem morre, e aquela vida ali já não faz mais sentido, ele precisa de outra coisa, de um outro degrau, de um outro espaço. E ele vai para esse outro espaço, e nesse outro espaço ele se vê ocupando uma posição de estar inspirando alguém, de estar deixando alguém perplexo a ponto de né? A gente imagina que a história do outro da barbearia se repita, né? Que ele mexa com a vida daquele outro, né? Ao mesmo tempo que ele encontra nisso o sentido da vida dele. Eu tenho que viver a minha vida. É vivendo a minha vida que eu vou inspirar o outro, né? E na história não se fecha se aquele outro é ele mesmo, sabe? Em São Paulo, né? Em São Paulo. São Paulo eu que coloquei, foi a minha adaptação. Eu gosto muito de ir a São Paulo, então fui eu que coloquei. E essa coisa... Esse texto vai me incomodar positivamente durante um longo tempo. Eu acho que você viu isso de uma forma incrível. Como eu também fiquei positivamente incomodado com a desconstrução de Romeu e Julieta. Tem tudo a ver. Kátia foi baixaria, porque quando ela olhava lá naquele coisa, eu estava 15 centímetros acima, olhando a mesma Violeta, que causou a mesma emoção. E no meu horizonte visual, o ninho vazio provocou choros aqui, né? E onde eu pude olhar, estava todo mundo chorando, o que foi uma surpresa, né? Eu não esperava chorar, nem me emocionar, nem ficar incomodado dessa maneira positiva, eu diria, porque é bom a gente ficar incomodado de trabalhar. Foi bem legal, eu até comentei com ele. Falei, cara, que coisa esse treco dessa história do Você sol. estava nessa festa, Júlio? Hein? Você estava nessa festa? Em algum eu estava, eu vi que tinha Violeta. Eu não quero, ai, não quero, ai, então, aí, Aquela galera de teatro, é legal, né? Ali. Eu, na verdade, assim, eu achei
a gente estava conversando na hora que a gente estava vindo para cá, a gente estava vindo da aula, né? Então a gente estava andando rápido para poder chegar aqui, assim, enfim. E a gente estava falando sobre como o teatro e a arte, né, como um todo, ela permite que a gente tenha esse encontro da gente com a gente mesmo, né? E que a gente consiga colocar para fora o que seria o indizível, né? Então a gente consegue dizer esse indizível, às vezes até mesmo sem dizer, né? Sem falar, sem usar esse recurso, né, da fala. E assim, acho que veio com muita sincronicidade com o que vocês estavam falando aqui. E ao mesmo tempo também pensando sobre o texto, né, que vocês colocaram aí, tanto ele como vocês duas, falando um pouco sobre esse encontro da gente com o nosso passado, com o nosso futuro, e o que a gente está refletindo sobre isso, o quanto que a gente está refletindo sobre isso nesse momento, né? Que eu acho que a gente não está passando por um momento igual, né? A gente está passando por um momento bem diferente da história, e a gente tem essa oportunidade também, acho que olhar para esse lado também, da oportunidade da gente se olhar o que a gente está fazendo e o que a gente pretende continuar fazendo, e dizer isso de uma forma leve, assim, como vocês colocaram, achei excelente, adorei. Legal, eu pensei em você enquanto a peça rolava. Falei, ih, a Mary vai curtir, né? A gente troca umas ideias sobre essas coisas, já trocamos. Sobre maternidade, né? Sobre esse olhar para a maternidade, que eu acho que eu sou mãe, né? Então, assim, é uma questão constante, né? De vários pensamentos, né? Esses pensamentos mais profundos sobre o lugar dessa vivência, né? De ser mãe no mundo como né? Nos nossos desejos, naquilo que a gente gostaria de fazer e apresentar para o mundo, né? Adorei. E é tudo verdade, viu? Adaptado um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né, Zé? Tudo verdade. Mas é tudo verdade. Ou seja, vocês abriram a vida de vocês. É um striptease emocional. Exatamente. A Kátia abriu a caixinha de porcelana, que pra mim foi uma caixinha de Pandora, viu? Olha, pensa nisso. Tem tudo a ver, com certeza. Mais alguém gostaria? Ou foi a filha que deu pé na bunda, ou foi o namorado, ou foi a juventude, mas todo mundo tomou pé na bunda no final. Tô brincando, mas foi muito legal. Muito bem, muito obrigado por vocês terem vindo prestigiar teatro nesse momento ainda delicado de virada que a gente está vivendo, né? Nós estamos resistindo muito. Vem aí a 5ª edição da oficina, entre agosto e setembro. Estou esperando me avisarem quando é que começa, mas vem aí a 5ª edição. Nossa casa está aberta aqui no centro de Niterói, estamos trabalhando na luta, contamos com a colaboração de vocês divulgando o nosso trabalho, promovendo essa informação aí na sociedade. Turma nova, Zé, quando começa a turma A gente está abrindo turma nova agora, começou uma quinta passada, de tarde, e vai abrir uma semana que vem, segundas à noite, das 18h30 às 21h30. Melhor que comigo, tô brincando. Tô zoando, mas essas 2 turmas serão minhas, então vai ser um prazer quem quiser conhecer e fazer um pouco de teatro, estar conosco na oficina social de teatro. Tem que ter formação anterior? Não, depende do que a pessoa... para a oficina de monólogo? Não. Para a oficina de monólogo, não. Vamos começar a conversar juntos e vai acontecer com quem vier o que aconteceu com vocês, espero, né? Apesar de que o caminho que vocês escolheram foi bem específico, né? Foi. Né? Muito obrigado. Vamos...